Você sabia que quando você utiliza um canudo plástico para tomar algum líquido, há um princípio biofísico por trás? Quando relacionamos pressão, viscosidade e o raio de um vaso ou tubo para determinar a velocidade e o volume de um fluxo, estamos falando do princípio de Poiseuille. Mas afinal, que princípio é esse? Tudo se iniciou no século XIX, através de experimentos do físico francês Poiseuille, que buscava compreender o comportamento do fluxo sanguíneo no corpo humano, descobrindo que o fluxo de um fluido viscoso, incompressível e não newtoniano em um tubo cilíndrico de seção transversal constante segue uma relação previsível. De acordo ao princípio, a vazão volumétrica, ou seja, o volume de um fluido que flui por unidade de tempo, está diretamente proporcional à quarta potência do raio de um tubo e à diferença de pressão entre as extremidades do tubo. Quanto às relações inversamente proporcionais, temos o comprimento do tubo e a viscosidade do fluido. Isso significa que pequenas variações no raio de um tubo têm impacto substancial na vazão volumétrica, uma vez que cresce com a quarta potência do raio, ou seja, ao dobrar o raio, o fluxo irá aumentar em 16 vezes. E quando há um aumento de pressão nas extremidades do tubo, a vazão aumenta, já que, para um fluido fluir, é necessário que haja uma pressão maior em uma ponta do tubo empurrando o líquido para a outra extremidade. Além disso, o aumento do comprimento do tubo e a viscosidade do fluido diminui a vazão, porque quanto mais longo, maior será o percurso do fluido e quanto maior a viscosidade, mais o fluido será resistente à passagem. Esse princípio é representado pela equação matemática, sendo que a razão volumétrica, ΔP, a diferença de pressão entre os extremos, R, o raio do tubo, N, a viscosidade do fluido e L, o comprimento do tubo. Essa lei pode ser aplicada e auxiliar estudos de diversas áreas, como a biomedicina. No contexto biológico, o princípio de Poiseuille se concentra em como o corpo usa os princípios desta lei para manter homeostase, seja pela nutrição, pela oxidação, pela filtração ou pela circulação, explicando fenômenos relacionados ao fluxo dos fluidos em sistemas vivos. Então, quando você respira, o diâmetro dos seus brônquios influencia o fluxo do ar. Quando há uma broncodilatação, o raio dos seus brônquios aumenta, permitindo um fluxo do ar. Quanto à aplicação clínica, essa é uma lei fundamental para a compressão do fluxo sanguíneo e como ele é afetado pelas alterações no diâmetro dos vasos sanguíneos, na viscosidade do sangue e na pressão arterial. Em pacientes com hipertensão arterial, há uma redução do vaso, chamado de vasoconstrição. Como o raio está elevado à quarta potência na equação, pequenas reduções no diâmetro causam grandes reduções no fluxo sanguíneo, exigindo maior pressão para manter a perfusão, o que agrava o quadro hipertensivo. O mais incrível é perceber que essa lei, formulada por um físico francês no século XIX, continua viva dentro de nós. Ela está presente em cada batida do coração, em cada respiração, em cada gota de sangue que circula. A lei de Poiseuille nos mostra que o corpo humano é uma máquina inteligente, que ajusta seus tubos e pressões o tempo todo para manter o equilíbrio. E quando algo sai do controle, como em uma doença, essa mesma lei nos ajuda a entender o que está acontecendo e como intervir. Então, da próxima vez que você tomar um suco com canudo, lembre-se, você está vivendo a biofísica na prática, e ela está te ensinando sobre saúde, ciência e vida.